Um menino de apenas 3 anos foi encontrado sozinho na rua em Braga. Estava a chorar. A PSP foi acionada, apurou que esta criança foi deixada aos cuidados da irmã de 15 anos. A mãe desapareceu e esteve incontactável há vários dias. A PSP já localizou a mulher, que foi constituída arguida. Este é o assunto que nos leva a conversar com Joana Amaral Dias, psicóloga clínica, e Pedro Proença, advogado. Boa tarde a ambos e obrigada pela presença. Joana, infelizmente estes casos sucedem-se, não é? Nos últimos dias até o primeiro caso a envolver crianças, mas não deixa de ser impressionante como é que esta criança de 3 anos é deixada à guarda da irmã de 15. Na verdade. Duas crianças. As crianças, podemos dizer que foi um milagre não ter acontecido nada a este bebé de 3 anos. Foi um milagre, não é? Porque está na rua, de madrugada, e que foi uma sorte não ter acontecido nada à miúda de 15 anos. Portanto, definitivamente, realmente, a probabilidade de ter acontecido uma tragédia era imensa. Felizmente, ela não sucedeu. Mas sob esta família, já a calamidade, de facto, abateu-se. Porque nenhuma criança de 15 anos deve estar responsável por cuidar de outra criança. Tenha a outra criança 2, 3, 4 ou 5, 6 anos. Aliás, eu acho que estes dois casos seguidos, o de Algés e agora este de Braga, porque no de Algés também há indícios de que o adolescente homicida também muitas vezes tomava conta da irmã mais nova, pelo menos tinha um laço muito especial com ela, o que nos faz supor que muitas vezes tinha uma atitude pelo menos protetora, se não cuidadora também. Estes dois casos deviam-nos fazer discutir em Portugal algo que eu venho defendendo há muito tempo, que é o estatuto do jovem cuidador. Nós temos em Portugal já há algum tempo, ainda que, a meu ver, de uma forma deficitária, o estatuto do cuidador informal, mas ainda não temos, ao contrário de muitos países, como o Reino Unido, como a Suécia, como a Alemanha, etc., e não temos o estatuto de jovem cuidador. Porquê? Porque muitas vezes verifica-se em famílias desestruturadas e disfuncionais que há adolescentes, ou jovens adolescentes de 12, 13 anos, ou adolescentes mais velhos, 17, 18 anos, que estão a cuidar, de facto, de irmãos menores, ou às vezes de pessoas que estão acamadas, por aí fora. Esse estatuto protege o adolescente e protege, obviamente, também quem é cuidado. E, portanto, eu acho que esta poderia ser uma boa oportunidade para olharmos para os modelos que foram implementados nesses países e, de facto, ter essa discussão. Por fim, deixa-me dizer-te que, mais uma vez, sabemos que já havia aqui sinalização, havia aqui uma referenciação. Estavam sinalizados pela CPCJ de Braga. Exatamente. E eu pergunto, não é, tal como no caso de Algés, até que ponto é que as instituições deixam ir os casos, até que ponto é que vai o abismo, é que vai a rampa deslizante, antes de colocarmos a mão, antes de lançarmos, de facto, ajuda, antes de lançarmos a corda. Um aspecto que é muito importante e que é por demais saliente no caso de Algés, é a desarticulação institucional. Ou seja, muitas vezes estão várias instituições no terreno, em campo, 1, 2, 3, 4, 5, mas não há comunicação efetiva entre elas. Entre elas. Pedro, aquilo a que assistimos é um novo caso em que uma família já estava sinalizada e em que nada foi feito. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Joana. Deixa-me ver, esse é talvez o ponto mais importante para o debate. A notícia que esta família efetivamente já estava sinalizada e, obviamente, nós vemos que casos que envolvem situações de grave risco para menores, normalmente, ou na grande maioria dos casos, são situações que já estavam sinalizadas. Daí, de facto, esta preocupação relativamente àquilo que eu venho denunciando há muitos anos, que é a evidente falência de um sistema de proteção de menores que, em casos de mais graves, acaba por não funcionar. Eu queria também chamar aqui a atenção de um aspecto importante. Nós falamos muitas vezes das CPCJs, do Tribunal de Família e Menores, das autoridades em geral, como, de facto, elementos ativos neste papel da proteção de menores. Mas há aqui que referir o seguinte, e esta notícia também é paradigmática desta situação. A primeira linha de defesa dos menores tem que ser a própria comunidade. Isto é, quando eu digo a comunidade, devem ser os vizinhos, devem ser os professores, os auxiliares. Foram eles que deram o alerta quando encontraram esta criança a chorar. Exatamente. E, de facto, aqui há que realçar o papel de vizinhos que não se aliaram desta problemática, que, de alguma forma, ao assistirem a este facto inusitado de uma criança de 3 anos às 4 da manhã, rapidamente fizeram intervir a polícia. É claro que isto não basta. É preciso que as pessoas, não digo numa lógica de denúncia ou de perseguição, mas é muito importante que a comunidade também esteja proativamente atenta a sinais de maus tratos a menores e que se torne também uma linha colaborante na identificação destes casos. Bom, relativamente à CPCJ, sabemos que estava sinalizada, à semelhança do caso de Algés,
em que, ao que parece, a polícia já tinha visitado 5 vezes aquela casa no âmbito de denúncias de casos e de situações de violência doméstica, o que agrava substancialmente o quadro desse caso. Mas aqui gostava de perceber, e era importante nós percebermos, porque é que esta família estava sinalizada, que riscos em concreto tinham sido identificados. Havia queixas de violência doméstica. Violência doméstica. E que medidas estavam já em curso, se é que havia já medidas implementadas. E essa informação no não temos. sentido, de alguma forma, atenuar o risco destas menores. Agora, o que de facto se constata, no plano da responsabilidade individual, Patrícia, e para terminar, é que obviamente esta senhora, não só no plano criminal, porque obviamente foi constituída arguida e terá que responder pela prática de um crime de exposição ao perigo e ao abandono, é a questão, obviamente, daquilo que terá que passar por uma correta avaliação das competências parentais e das dinâmicas parentais desta senhora e, muito provavelmente, aplicar a estas crianças uma medida que seja uma medida que corresponda ao seu correto interesse. Nós já temos falado aqui exatamente sobre estas medidas e sobre estas avaliações, e aqui a parte, os psicólogos, os técnicos que estão no terreno e depois também os tribunais e os agentes de justiça têm de ter uma articulação absolutamente estreita. Nós já temos falado aqui os três de várias outras situações, mas chegamos à conclusão de que nada funciona. Como é que se faz esta avaliação? Como é que se diz a um agente de justiça liminarmente que estas crianças correm um risco de vida quase? Certo. Bom, deixa-me dizer que, em primeiro lugar, eu espero que as medidas a ser tomadas não separem as duas crianças. As duas crianças. Vão ser, a informação que temos é que vão ser... vai haver uma manutenção delas em conjunto. Muito bem. Sabemos que no caso de Algés, em virtude do crime cometido pelo adolescente, isso não é possível. Esse adolescente está detido, obviamente, com certeza. Ela está num centro educativo, mas neste caso não há nada que justifique, portanto, isso seja mantido. Portanto, é o único laço, é o laço que está preservado. Estas duas crianças foram duplamente abandonadas. O pai exercia violência doméstica sobre elas, sobre a família, portanto, elas também, diretamente. Felizmente, a lei já reconhece que as crianças são vítimas, ainda que indiretas, da violência doméstica. O pai morreu na cadeia, e, portanto, e a mãe, já depois disto, sai de casa e não diz água vai nem água vem, portanto, abandonas. São crianças que foram entregues totalmente à sua sorte. A mãe terá contactado com os filhos por WhatsApp. Por WhatsApp. Isto significa o quê? Que não os conseguiu abandonar completamente, mas ao mesmo tempo também não quis ficar? O que é que isto significa? Significa nada, Patrícia. É a mesma coisa que nós tivemos em junho, ou maio ou junho, aquelas crianças de nacionalidade francesa foram abandonadas no Pinhal com uma mochila com bolachas e um sumo. É a mesma coisa, mandar uma mensagem do WhatsApp é a autoimagem do cuidador que está a ser lavada, não é? O cuidador não quer ficar com a percepção que é um algoz, que é um verdugo, que é um péssimo pai, uma péssima mãe ou mesmo um carrasco. Então mete lá um lanchinho na mochila ou manda uma mensagem do WhatsApp. Eu até comuniquei. Na verdade, isto não significa nada para a criança. Para a criança, aliás, só pode significar um fundo mais cárneo, não é? Mais desprezo. A médio prazo, mais desprezo. Portanto, obviamente que esta é a primeira medida a tomar, é como eu estava a dizer, é não separá-los. Hoje em dia, a avaliação, como aliás ela é conduzida em muitos países, que é, em caso de dúvida, as medidas são implacáveis. E é isto que Portugal não faz. Quando há dúvida, quando nós temos um cenário... Medidas implacáveis, é retirados à mãe, institucionalizados... À mãe, ao pai, ou quem for. Sim, ao progenitor, enfim. Institucionalizados, protegidos, de preferência. Precisamos de um sistema robusto de famílias de acolhimento e de casas de acolhimento, porque nós sabemos que uma família que acolhe tem uma lógica, tem uma dinâmica completamente diferente de uma instituição. Eu não estou a dizer que não devem existir instituições, não me interpretem mal, claro, elas são insubstituíveis, mas temos que fomentar e robustecer a capacidade, a rede, a malha das famílias de acolhimento, para que esse acolhimento seja feito de uma forma rápida, célere. Não podemos deixar prolongar as situações, porque mais vale agir por defeito, não é? Portanto, sabemos, olha, há aqui um potencial perigo e deixar que a família tenha espaço, a mãe ou o pai, para se reestruturar, para se reorganizar. E depois recolhê-las de novo, não é? Exatamente, inclusive para os técnicos, eventualmente fazer uma avaliação mais profunda,
poderem pesquisar e investigar algumas coisas, se não tiveram oportunidade, não correr risco. Com uma criança não se pode correr o perigo. Porquê? Porque as crianças, elas próprias, têm mais dificuldades em comunicar as suas dificuldades e aliás, aproveito para dizer, mesmo quando conseguem comunicar, que é o caso do adolescente em Algés, que foi a uma esquadra da polícia apresentar queixa. Tentar apresentar queixa, Patrícia. Não E apresentou. essa queixa não foi acolhida e foi-lhe dito que isto só pode ser a palhaçada, não é? Foi-lhe dito, eu termino. Termino. Foi-lhe dito que viesse com um adulto de confiança. Qual adulto de confiança? Se a mãe lhe batia e batia na irmã e o pai estava preso. Pedro, Bom, estavas... para Sim. terminar, então, rapidamente, para fecharmos, então é o seguinte. Continuo a dizer, há um distanciamento muito significativo entre o decisor e aquele que faz, de facto, uma avaliação do terreno. Eu volto a dizer, a nossa justiça de menores, e no âmbito da proteção de menores, tinha que ser completamente repensada. O que é que nós temos hoje para as pessoas perceberem lá em casa? Temos casos gravíssimos e muito frequentes, por exemplo, em que há uma falta total de articulação, por exemplo, entre aquilo que é o juiz e o procurador dos processos de violência doméstica e o juiz e o procurador que têm os casos no âmbito dos processos de promoção e proteção. O que é que isto significa? Significa que há frequentíssimas situações em que agressores já condenados ou a serem investigados continuam a poder frequentar e aproximar-se e conviver com as vítimas de violência doméstica, nomeadamente os filhos, porque há uma ausência total de articulação entre os tribunais criminais e os tribunais de família e menores. Normalmente os tribunais de família e menores, infelizmente, não querem saber do que se está a passar no âmbito da investigação criminal e obrigam muitas vezes as progenitoras e os filhos a conviver com o agressor. Isto passa-se recorrentemente. Depois volto a dizer, os senhores juízes e os senhores procuradores, no âmbito dos processos de família e menores, não podem estar sentadinhos nos seus gabinetes à espera de receber os relatórios. O que se diz à boca cheia é que falta ao sistema que estes senhores juízes vão visitar, vão tentar perceber no terreno as condições reais e as dinâmicas das relações. O que acontece é que os senhores juízes e os senhores magistrados do Ministério Público, quase todos eles, não digo há exceções, como é óbvio, ficam nos seus gabinetes confortavelmente à espera de receberem os relatórios. E depois o que é que temos? Temos ratificações de medidas e de promoção de medidas que a maior parte das vezes não correspondem à realidade. Porquê? Porque os técnicos, a maior parte das vezes, estão assocerbados de trabalho e não têm uma oportunidade de fazer uma avaliação correta e objetiva daquilo que se está a passar. Portanto, acabam por transmitir uma ideia difusa da realidade no terreno. Tem casos, Patrícia, de processos de promoção e proteção que em 3 e 4 anos há uma visita dos técnicos ao domicílio e a maior parte das vezes essa visita ao domicílio os pais sabem antecipadamente quando é que os técnicos lá vão e, portanto, preparam todo o cenário no sentido de criar ali uma ideia que é completamente errada e que não corresponde à realidade do dia-a-dia. E o que é que chega aos senhores juízes e aos senhores procuradores? Chega esta informação, que é uma informação que, na maior parte das vezes, volto a repetir, não corresponde à realidade. E depois acontecem as tragédias e ficam muito admirados e depois questionam-se como é que depois de um processo em que as crianças são acompanhadas no âmbito de processos de proteção durante vários anos da vida, acontecem casos gravíssimos. E, portanto, isto tem que ser tudo repensado. A justiça, volto a dizer, a justiça de família e menores em Portugal é a parente pobre da nossa justiça, está entregue ao abandono e, infelizmente, depois estes casos tendem a repetir-se com uma frequência enorme. Nesta altura toda a gente fala, mas depois na realidade não se faz nada, Patrícia. Joana, 10 segundos para terminarmos. Eu sei que queres dizer mais qualquer coisa. Não, eu só queria dizer que esta adolescente foi impedida, não sabemos já há quanto tempo aquela cuidadora deste bebê. Mas desde o fim de semana, pelo menos. A mim faz-me supor que é desde que ele nasceu, porque já vi muitos quadros deste género, muitas situações análogas. São duas Esta criança, muitas vezes, o que foi roubada, foi sequestrada, a sua possibilidade de ser criança e ser infância, e nada nunca, por mais que nós façamos agora, o poderá restituir. Joana Amaral Dias, Pedro Proença, obrigada pela vossa presença. Obrigada, até amanhã.